questão 1, o que eu pedi para vocês aqui na questão 1 do estudo, da atividade estudo dirigido individual, foi para vocês fazerem o quê? Realizarem a construção de um resumo de, no mínimo, 15 e, no máximo, 25 linhas, onde vocês deveriam, para construir esse resumo, vocês deveriam ler as informações da página 1 à página 5 e fazer um resumo sobre o que fala o artigo. Então, esse artigo é assim: os pesquisadores eles queriam mapear, identificar os custos de produção da indústria de panificação. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram esse estudo e mapearam os custos de produção de 5 produtos. Eu quero deixar claro aqui que numa indústria de panificação são vários produtos, mas eles escolheram esses produtos por compreender que eles são tem a maior demanda de vendas. Se a gente observar lá no artigo, são os produtos que são mais vendidos pela empresa. Então, por que eles fizeram o estudo só com esses 5 produtos? É claro que terão mais produtos, mas assim, como a indústria de panificação são muitos, então eles pegaram o quê? Como esse estudo demanda tempo, eles pegaram e fizeram somente de 5 produtos, aqueles que são mais vendidos. Então, um cuidado que a gente tem que ter quando faz um resumo é ver se aquele resumo traz todas as informações que trata aquele texto, aquele artigo do professor. Então, o que eu pedi para vocês? Eu pedi para vocês lerem da página 1 a 5 e elaborar um resumo sobre a parte introdutória, né, sobre o resumo do artigo e a introdução. Sendo que eu apresentei para vocês aqui abaixo as perguntas norteadoras desse resumo, ou seja, vocês vão construir um resumo respondendo essas perguntas. Então, eu tenho aqui, lembrando que o resumo tem que ser no mínimo e no máximo de 25 linhas. Então, como que vocês vão responder? Então, lá, letra A, qual o objetivo geral e objetivos específicos? Então, lá no artigo fala qual o objetivo geral daquele estudo? E tem os específicos também. Qual o problema a ser respondido pelos autores nesse artigo? Qual o objeto de estudo? O artigo da leitura fala de qual segmento industrial, como estava o segmento nessa época. Então, quais as medidas adotadas para as empresas deste segmento na tentativa de buscar driblar a concorrência? Quais os produtos que foram mapeados os gastos de produção e vendas. Por que eles escolheram esse produto? No artigo, os autores apresentam 4 informações geradas pela contabilidade de custos. Descreva-as. Segundo os autores, por que é importante para o gestor ter essas informações nas organizações? Então, como eu já li a atividade de vocês, aí eu pontuei algumas coisinhas, poucas, aí eu vou trazer aqui o resumo que eu fiz, buscando, norteado por respondendo essas 4 perguntinhas, certo? Então, aqui eu contei a quantidade de linhas. Eu vou colocar, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, na primeira parte, eu trouxe o objetivo geral, o objeto, tá? Não precisava necessariamente ser tudo na mesma ordem. Então, o objeto de estudo foi o quê? Uma empresa de panificação. O objetivo geral do artigo foi foi identificar a contribuição da contabilidade de custos na formação do preço de venda de uma indústria de panificação. E quais foram os objetivos específicos? Olha só, os objetivos específicos, primeiro, identificar os custos unitários dos produtos, ou seja, então, o que eles iam fazer nessa pesquisa? Primeiro, identificar os custos unitários dos 5 produtos, certo? Então, nós temos lá
Quais são os custos unitários? Do pão Big Brother, do pão de queijo, do pão francês, e assim vai, tá? Então, eles tinham que identificar os custos unitários. Lembrando que os custos de produção, eles são formados por material direto. Aí nós temos várias classificações que eu apresentei para vocês, depois eu vou falar. Então, nós temos uma das classificações podem ser material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Então, lá no artigo, os autores trouxeram essas classificações. Material direto, mão de obra direta, ele fez uma mistura da classificação de custos por volume de produção. Então, ele levantou os custos fixos de produção. Então, os custos unitários, se a gente verificar lá, como vocês já estudaram, eles identificaram os custos unitários de produção. Depois, eles demonstraram a formação do preço de venda. Então, quais os cálculos que eles fizeram para formar o preço de venda? Identificaram o custo de produção, aí eles apuraram a formação do preço de venda com base no custeio por absorção, ou seja, englobando todos os custos, material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação, tá certo? Então, esse método que eles utilizaram foi o custeio por absorção e fizeram o quê? E no final, lá nas últimas tabelas, eles fizeram o quê? Uma análise do preço de venda praticado e do preço de venda que foi calculado pelos pesquisadores, tá certo? Então, esse foi um dos objetivos. Oi. Pode falar. Meu resumo nem chegou porque a 15 linhas, acho que foi menos disso, ó. Mas não tem problema, não. Eu vi mais as respostas, tá? Bom, aí vem, mas não tem problema, não. O cenário, então, o cenário de panificação vem crescendo, mas ela tem grandes desafios. Eu só vou falar no resumo das partes mais importantes. A escolha do setor de panificação deu-se pelo expressivo crescimento desse segmento, tá? Mesmo como esse artigo ele foi construído provavelmente antes de 2017, ele foi publicado em 2017, né? Se não me engano. Então, antes de 2017. Aí, um outro fato importante que são as informações geradas pela contabilidade de custos. Aí eu quero falar um pouquinho, embora nos slides eu vou falar. Então, a contabilidade de custos é uma grande aliada do gestor na continuidade de crescimento da empresa. Por quê? Porque ela gera informações sobre controle, ou seja, eu consigo identificar quanto que eu vou gastar para produzir 100 unidades, 1.000 unidades, e também eu posso fazer um planejamento de compras. Então, muitas vezes, isso ocorre muito nas empresas, elas não compram a matéria-prima a todo momento, elas fazem um planejamento. A contabilidade de custos, nesse artigo a gente viu que ela busca o quê? A gente consegue identificar os custos de produção e a gente consegue, nesse trabalho aí, desse artigo, bem interessante, quais são os produtos mais rentáveis para a indústria de panificação. Então, desses 5 produtos que a gente estudou, a gente conseguiu perceber que o preço praticado, ou seja, o preço que é vendido lá na loja, e o preço orientado que foi calculado pelos pesquisadores, o único que está acima é o pão francês. Por que os outros não? Pode ter acontecido alguma distorção na questão do rateio dos custos indiretos de fabricação, que ele é bem complexo. Tá? Então, essa é a primeira parte. Então, o resumo é mais ou menos texto corrido, tá? Que a gente inclui. Depois eu vou deixar disponível lá para vocês, tá certo? Para vocês, esse gabarito eu vou postar lá na atividade para vocês terem acesso, tá? Agora, alguma dúvida sobre a questão 1? O que vocês acharam?
Nenhuma dúvida? Bom, então vamos continuar aqui a questão 2. Na questão 2, eu já trouxe o quê? É uma pergunta e resposta que com várias letras dessa questão que vocês terão que ler da página 9 a 18. Então, vocês leram as páginas 9 e 18 e vão responder aqui as questões. Então, a letra A. O artigo apresenta o cálculo dos custos de 5 produtos de uma indústria em panificação. Descreva abaixo os custos de produção que foram mapeados pelos pesquisadores para calcular o preço de venda. Então, nós temos o quê? Então, nós temos lá, ó, quais custos... Vou abrir aqui o artigo para vocês. Aqui. Olha, então esse artigo ele é extenso, mas ele é bem interessante. Então, vamos lá na página 9, porque na página 9 já estão os resultados da pesquisa. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Análise dos resultados. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Identificar a demanda mensal. Quais foram os produtos que são mais vendidos? Eles fizeram a demanda mensal. Aí, depois, o que eles mapearam primeiro? Olha só, custo da matéria-prima dos produtos. Então, o primeiro custo mapeado aí que eles fizeram foi o quê? O custo da matéria-prima. Então, ele tem aqui, ó, todos os ingredientes. Depois, o que eles fizeram? Então, identificaram os ingredientes. Nesse momento, só foi isso, não fizeram nenhum cálculo. Lá embaixo, que eles fizeram, ó, passar aqui, ó, matéria-prima, aqui. Aqui no item 4.1.5, eles já fizeram a apropriação, ó, custo com matéria-prima do pão Big Brother. Então, olha lá, para eu produzir 34 unidades do pão Big Brother, eu tenho um custo total aqui. Esse aqui é o custo, a primeira tabelinha lá em cima é o custo aqui. Custo da matéria-prima, então MP. Então, para eu produzir 34 unidades do pão Big Brother, de matéria-prima, eu gasto R$ 39,26. Então, o custo por unidade é R$ 1,15. Aí eles já fizeram o outro estudo. Qual outro estudo? O custo da mão de obra. O que eles fizeram aqui? Ó, o tempo para produzir uma receita. Então, olha só. Então, para produzir uma receita do pão Big Brother, que eu faço 34 unidades, eles gastaram quantos minutos? 341 minutos, certo? Então, eles fizeram aqui o custo por minuto, aí nós vamos voltar lá na mão de obra. Então, nós temos aqui, primeiro custo mapeado, matéria-prima. Aí, eles fizeram o quê? Vamos voltar aqui na mão de obra. Cadê? Aqui, olha. Então, o custo da mão de obra do padeiro, 0. Aí, eles levantaram o quê? O salário, todos os encargos, e encontraram o valor total. Então, o tempo de trabalho são 240 horas. O custo da hora, como que eu acho? Eu vou pegar o total, dividir por 240. Aí, eles acharam o custo da hora do padeiro, R$ 11,27. O custo do padeiro por minuto, então, eles pegaram R$ 11,27, dividiram por 60. Então, acharam o custo da mão de obra do padeiro por minuto, 0,19. Agora, vamos para o custo da mão de obra do confeiteiro. Então, olha só, o total do salário com os encargos. Então, quando a gente vai apurar o custo de produção de um produto, é uma indústria, a gente não tem que incluir somente salário, tem que ter provisão de férias, tem que ter
13º, FGTS, tudo. Então, deu 2.654 dividido por 240 horas, deu um custo por hora de R$ 11,06. O custo por minuto, 18 centavos. Então, vamos voltar aqui. Ó, tá vendo aqui aonde? Então, vamos lá. Esse custo de 18 centavos é do confeiteiro. Então, olha só, eles apuraram o quê? Olha, o tempo para produzir. Então, eles fizeram lá, foi o confeiteiro que trabalhou o tempo todo produzindo esse tipo de pão. Então, olha só, eles fizeram o quê? Identificaram, olha, em cada etapa. Na batedeira, gasta 5 minutos. No cilindro, 6. Para cortar, 5. Aí eles fizeram o cálculo. No total, de mão de obra, né, o tempo da mão de obra foi 341 minutos. Certo? Isso dá, vamos ver aqui quantas horas? Dá quase... Bem carinho esse pão, né? 341 dividido por 60. Nossa, quase 6 horas de trabalho. Por quê? Porque tem o tempo de refrigeração, isso também conta, né? Porque tem que ficar sobre o olhar do confeiteiro. Então, deu um custo total da mão de obra para produzir as 34 unidades do pão Big Brother, quanto? 62, certo? Então, o que ele fez? Como que eu vou achar o custo da mão de obra por unidade? Eu vou pegar o total, aqui, 62,86, dividir pelo rendimento, que é 34. Então, vai dar o custo da mão de obra por unidade, 1,85, ok? Então, eles identificaram o custo da matéria-prima, custo da mão de obra, aí nós temos o outro, né? Que aqui eles fizeram o quê? Eles misturaram as classificações dos custos, mas não tem problema não. Então, eles pegaram aqui os custos, em vez deles classificarem somente conforme a unidade produzida, eles classificaram por volume de produção, aí incluir o custo fixo, porque o custo fixo é uma classificação por volume de produção, que elas se subdividem em variáveis e fixos, mas não tem problema, porque essa informação é gerencial, tá certo? Esses custos fixos mensais aqui são entendidos também como custos indiretos de fabricação. Se a gente for olhar lá no final do artigo, é a mesma coisa que custo indireto de fabricação, eles fizeram essa consideração. Então, nós temos aqui as respostas dessa questão. Então, eles mapearam. Os custos são formados por esses três componentes: custos fixos, ou custos indiretos de fabricação. Eles fizeram o que mais? O cálculo da mão de obra por hora e minuto e o custo da matéria-prima por receita e unidade produzida. Certo? Então, eles mapearam esses três custos, porque o custo de produção é formado por isso. Matéria-prima, aí o custo da matéria-prima ou material direto, se tem embalagem, aí entra o material direto, mão de obra e os custos fixos. Numa empresa comercial é um pouquinho diferente. Tem o quê? O custo da aquisição, mais os demais custos, mais a mão de obra do pessoal de armazenamento. Aí a gente tem o custo do produto, tá? Alguma dúvida sobre essa questão lá? Na questão B, aí ela pergunta assim: quais os itens que compõem os custos fixos? Não sei se vocês percebem aqui que eu já começo a falar, ó, custo indireto de fabricação. Aí eles têm qual o valor mensal desses custos? Aí eu trouxe aqui para vocês. Essa aqui, todos vocês, tá ok? Ó, então, o que, que eles fizeram? Então, quais os itens que compõem os custos fixos mensais daquela panificadora? Aluguel, energia, telefone, água, Prolabore. Professor, o que é Prolabore? Meninas, você sabe o que é Prolabore? Sim, beleza. Então,
prolabore é o salário do dono da empresa. Então, ele não tem carteira registrada, ele recebe prolabore, tá certo? Então, provavelmente, ele trabalha lá na empresa. Segurança é a pessoa que trabalha na segurança, material de limpeza, dedetização. Então, o total dos custos fixos mensais é 17.480. Tempo dos colaboradores, né? Então, 2.400 horas, então a quantidade de colaboradores, o custo da hora. Então, o que eles utilizaram aqui para ratear esses custos fixos mensais? Eles pegaram o quê? O tempo de trabalho dos colaboradores. Então, eles identificaram que, pela quantidade de colaboradores, dá um total de 2.400 horas. É o que eles pegaram? Aí eles fizeram um rateio desse custo fixo aos produtos. Então, lembra que eu falei os custos fixos ou custos indiretos? De fabricação, muitas vezes a gente utiliza critérios meio arbitrários, tá? Arbitrários. Então, assim, pode ser que quando a gente for verificar lá no final, esses custos, alguns produtos que a gente for levantar, o preço encontrado com base nessa metodologia vai ser maior do que o praticado. Por isso que no custeio variável, os custos fixos eles são alocados como despesa do período, porque o custo fixo é assim, independente se eu vender 1.000 ou 0, vão existir, tá certo? Então, na contabilidade gerencial, quando a gente trabalha com a contabilidade gerencial, os custos fixos eles ficam lá na despesa, eles não ficam alocados ao custo de produção, tá certo? Porque ele pode muito bem, muitas vezes, confundir e criar critérios arbitrários e a gente pensar que aquele produto está dando prejuízo. Foi o que aconteceu com 4 produtos nesse estudo, né? A gente conseguiu identificar só que o pão francês, que o preço praticado estava, ou seja, o preço praticado é o preço de venda, estava o quê? Estava maior que o preço que os pesquisadores calcularam. Por quê? Porque como a gente não fez o estudo de todos os produtos, muitas vezes esses critérios são meio arbitrários. Aí, nesse caso, a gente utiliza o quê? A gente utiliza o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição de múltiplos produtos e o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a gente não aloca os custos fixos na hora de formar o preço de venda, aí a gente calcula o quê? A gente calcula o ponto de equilíbrio para identificar em que momento que eu vender tantos R$ 1.000, eu vou conseguir cobrir todos os meus custos fixos, certo? Bom, continuando aqui, agora vamos para a próxima questão. Então, no artigo, os pesquisadores realizaram o cálculo dos custos da mão de obra direta da produção do padeiro e do confeiteiro. Quais os demais gastos, além do salário, compõem o custo? Então, vocês têm que lembrar aqui, o custo da mão de obra direta não é só o salário, aí vem todos os encargos, certo? Aí nós temos provisão de férias, vocês viram que lá no artigo, lá na tabela 4, eles fizeram todos esses levantamentos, provisão de férias, provisão de 13º, um terço de férias, FGTS, esse previsão de 7% aqui é no caso de rescisão contratual. Aí, se vocês observarem, não tem INSS, certo? Não tem INSS parte patronal. Por quê? Porque essa empresa é optante pelo Simples Nacional. Se ela fosse uma empresa lucro presumido ou lucro real, a gente teria aqui, na parte dos encargos, o INSS patronal. Mas como a empresa é simples, não tem, porque ela não paga. Tá? Ela paga no bolão
lá do valor da guia do Simples Nacional, que é com base na receita bruta de vendas. Bom, aí nós temos o custo, nós já tínhamos visto isso, né? Então, 240 horas, tem o custo por minuto, tanto do padeiro como do confeiteiro. Aí pergunta: no artigo foram realizados o cálculo do custo de uma hora trabalhada do padeiro e do confeiteiro. Como eles chegaram nesse valor? Descreva abaixo o custo total e mensal. Então, como que eles chegaram nesse valor? Então, eles tiveram aqui o custo total mensal da mão de obra, 2.705. Como que eles encontraram o valor do custo da hora? Então, eles pegaram, né? Vocês responderam, eles pegaram o quê? Dividiram, vou colocar aqui de vermelhinho. Encontraram o valor dividindo o custo total da mão de obra de cada profissional pela quantidade de horas trabalhada mensalmente. Certo? A gente fazer os cálculos, vai chegar nesse valor. Alguma dúvida? A letra E. No artigo, os pesquisadores apresentaram os cálculos dos custos da por unidade produzida. Então, olha só, eles calcularam o custo de uma receita, e uma receita gerava tantas unidades, aí como que eles identificaram o custo da matéria-prima de cada unidade de pão produzido? Então, como que eles fizeram isso? Então, olha, identificando os custos por receita. Então, vamos voltar aqui no artigo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, o que eles fizeram? Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui. Ó, então, olha só. Para fazer o pão Big Brother, eles fizeram o quê? Para fazer uma receita, para produzir 34 unidades, eles precisavam de açúcar. Então, 165 gramas de açúcar, que deu 31 centavos. Eles precisaram de 1,5 litro de água, que custava naquela época 8 centavos. Eles precisaram de 120 gramas de alho, que naquela época custava 1,78. Eles precisavam de 100 gramas de batata palha, que custava R$ 2,29. Catupiry, 700 gramas, que as 700 gramas custavam R$ 3,39. Esse valor aqui, custo, é o custo da unidade de medida, tá? Então, aqui, o custo da unidade de medida é R$ 1,90, mas o custo total para produzir aquela receita está aqui. Isso aqui, esse custo aqui, é o custo da unidade de medida. Então, eles fizeram os cálculos, se a gente pegar esse valor vezes esse, 0,165 vezes 1,90, a gente vai chegar em 0,31. Aí ele precisa o quê? Cebola, 125 gramas, que é 50 centavos. Farinha de trigo, 1 quilo, 650, que custou R$ 3,76. Fermento, então 0,3 gramas, que custou 6 centavos. Frango, 1 quilo, 19,80. Margarina, 750 gramas, que custou R$ 3,60. Ovos, 10 unidades de ovos. Olha esse pão aí, depois eu vou tentar fazer essa receita. Pensa num pão, hein? Ovos, 10 ovos. Saiu a R$ 33,70. Sal, 33 gramas, 2 centavos. Então, o custo total de matéria-prima dessa receita foi R$ 39,26. Uma receita dá um rendimento de 34 unidades. Então, o custo
da matéria-prima por unidade foi 1,15. Então, como que eles chegaram? Eles pegaram o total de matéria-prima necessária para produzir uma receita, dividiu pelo rendimento e encontrou o custo por unidade. Alguma dúvida aí? Aí temos aqui, ó. Ops, aqui é 34, né? Eu coloquei 35. Ok, deixa eu verificar lá de novo. Ops, toda hora eu venho aqui. Isso, são 34, é 39, 26, dá 1,15. E Fernanda. Aqui, ok. Aí eu trouxe aqui, ó, de todos eles, ó. Então, 34, aí o pão italiano, o custo da matéria-prima para uma receita, R$ 22. Depois eu vou disponibilizar esse gabarito para vocês, tá? O pão francês, 28, ele produz 300 unidades e assim vai. Agora a letra E. Após identificar o custo da matéria-prima por unidade, os pesquisadores realizaram os custos da mão de obra, apropriando os valores a cada unidade produzida. Como eles encontraram esse valor? Eles identificaram o tempo de produção de cada produto. Então, vamos voltar lá. Então, olha só. Apropriando a cada unidade. Então, o que eles fizeram? Eles calcularam o custo da mão de obra, então a gente sabia quanto que o minuto trabalhado do padeiro, do confeiteiro é 18, né? E do padeiro é 19. Aí, o que eles fizeram? Aí, eles fizeram um outro mapeamento. Vamos lá, aqui. Olha aqui. O que eles fizeram? Vamos aqui o primeiro pão, que a gente parou. Então, para fazer o pão Big Brother, o que eles gastavam? Eles gastaram, olha só, era só o confeiteiro que trabalhava. Então, na batedeira, ele ficava 5 minutos batendo, depois ia para o cilindro mais 6 minutos, para cortar e modelar 5 minutos, no forno 25, em refrigeração 300. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. 300. Bom, voltando aqui. 300. Então, se a gente somar tudo para produzir 34 pães Big Brother, a gente gasta quantos minutos? 341. Então, ele sabe o quê? Que é 18 centavos o minuto. Então, ele pegou e fez o quê? Então, como só foi o confeiteiro, ele pegou 341 vezes 18. Certo? Aqui dá um pouquinho de diferença, porque tem arredondamento, tá? Aí tem os arredondamentos que foram feitos, porque esse aqui foi feito no Excel, aí ele arredonda para mais. Então, deu o quê? O custo da mão de obra para produzir 34 unidades do pão Big Brother foi R$ 62, sendo que o rendimento renderam 34 unidades, o custo da mão de obra por unidade, R$ 1,85. Então, aqui está a resposta. Eles identificaram o que? O tempo de produção de cada produto e multiplicaram pelo valor do minuto da mão de obra do profissional Vamos colocar aqui padeiro ou confeiteiro. Ok. Certo? Então, eles identificaram o tempo de produção e multiplicaram pelo valor do minuto da mão de obra do profissional. Ah, tá. Aí, depois, dividiram pela quantidade produzida por receita. Como que ficou? Então, ficou... Eu trouxe aqui? Não. Então, ficou assim. Vou escrever aqui.
para vocês, para ficar melhor. Então, ficou assim. Vou colocar vermelho. Exemplo. Então, Big Brother. Vamos lá. É igual. Custo da mão de obra do padeiro para uma receita. 62 e... Vou ler aqui. 62 e 86. E 86 dividido pela quantidade de pães produzidos por uma receita. Uma receita produziu 34 unidades. Aí o custo da mão de obra por unidade produzida foi 2 pontos, quanto que está lá? 1,15, 1,85. 1,85. Ok. Bom. Aí eu trouxe aqui, né? Já tem todos os cálculos. Descreva abaixo o custo de produção mensurado de cada produto. Aí vocês vão encontrar essa informação. Aí a gente acessa lá na planilha, que tem uma planilha logo abaixo. Eu acho que eu vou marcar aqui para vocês a tabela também, que ele já traz. Então, eles fizeram aqui nesse artigo, bom que eles demonstraram passo a passo como eles fizeram os cálculos. Aí eles fizeram aqui. Deixa eu achar. Aqui. Então, é na tabela 12. Na tabela 12, na página 19. Tem todos os cálculos. Deixa eu colocar aqui. Então, é esse aqui. Tabela 12. Página 19. Alguma dúvida até aqui? Bom, vamos continuando. Aí, o G. Na tabela 11, página 18, vamos lá. Tabela 11, página 18. Tabela 11, vamos lá. Aqui. Olha só. Na tabela 11, página 18. Então, na tabela 11, fala do quê? Do custo fixo total. Voltar lá na pergunta. Contém informações sobre a alocação dos custos indiretos, que lá também eles escreveram custos fixos. Tá? E nesse caso aqui, nessa empresa, são os mesmos custos. A cada unidade produzida. Como os pesquisadores chegaram ao custo indireto de fabricação por unidade produzida do pão Filhos. Eu sempre com filós, algo assim. O que eles chegaram? Vamos lá. Então, olha só, o que eles identificaram? Eles identificaram que o tempo total para a produção desse pão foram 50 minutos. Certo? Aí, esse pão, ele produz quantas unidades por receita? Vamos ver aqui. Aqui. Ele produz 60 unidades. Então, o que eles fizeram? Olha só. Então, olha só. Então, ele produz. Então, eu gastei 50 minutos para produzir 60 pães. Então,
quanto que eu gastei para produzir, qual o tempo que eu gastei para produzir cada pão? Então, vou pegar 50, dividir por 60. Aqui, vou anotar aqui. Então, eles fizeram o quê? Primeiro, identificaram o tempo em minutos necessário para produzir uma receita. Minutos, vamos colocar o tempo em minutos, foram aqui 50 minutos para produzir uma receita de 60 unidades. Então, eles identificaram que para produzir um pão, eles gastaram 0,83 de minuto. Vou formar aqui. 0,83 de minuto. Então, o que eles fizeram com isso? Vamos ver. Depois que eles identificaram isso, olha aqui. Eles sabem que, olha só, o custo indireto de fabricação por minuto é 12 centavos. Como que eles encontraram isso? Vamos lá. Vamos lá no custo fixo. Olha só. O que eles fizeram? Olha aqui como que eles encontraram, lá na tabela 3. Esses 12 centavos, o que eles pegaram? Eles pegaram o custo fixo total e dividiu. Eles têm 10 funcionários. Por essa informação aqui, a gente consegue identificar que tem 10 funcionários na padaria, no setor de produção, certo? Então, eles pegaram e dividiram o quê? Dividiram o custo fixo pelo tempo dos colaboradores para a produção. Então, deu o custo por hora e o custo por minuto, 12 centavos. Vamos voltar lá. E o que eles fizeram? E multiplicaram o custo fixo, o valor calculado do custo fixo por minuto e encontraram o valor do custo fixo por unidade do pão de 10 centavos. Deixa eu ver se é isso que eu coloquei. Então, olha só. Aí eu acho que eu já tinha até anotado aqui, mas eu fiz passo a passo para vocês compreenderem. Os pesquisadores somaram, então, a primeira parte, somaram o total dos custos indiretos, que são os custos fixos, dividiu pela quantidade de horas trabalhada mensalmente dos colaboradores, encontrou o custo fixo por minuto de 12, depois identificou o tempo necessário para a produção de uma unidade do produto e encontrou o valor de 10 centavos. Vocês compreenderam essa questão? Então, vejamos. Olha aqui o que eles fizeram. Passo 1. Então, identificou o total dos custos fixos, o total de horas trabalhadas, aí pegou 17.480 dividido por 2.400, achou o custo da hora, depois pegou R$ 7,28 e achou o custo por minuto. Passo 2. Eles identificaram o quê? O tempo para a produção de uma unidade do pão, que foi o quê? 0,83. Então, como que eles fizeram? 0,83 de minuto vezes 0,12 dá quanto?
10 centavos o custo indireto de fabricação ou custo fixo alocado a cada unidade produzida. Dúvidas, meninas? Essa aqui é um pouquinho complicada. Vocês entenderam? Até agora não. Hã? Entendemos. Oi? Entendemos. Cleiciane? Deu para entender um pouco, sim. Ah, tá. Eu vou... Opa, não estou conseguindo apagar. Ok. Depois eu vou passar, porque aqui no passo a passo ele demonstra. Então, o que eles fizeram primeiro? O total dos custos fixos mensais. Dividiu pelo total das horas trabalhadas, aí chegou no quê? No valor da hora. Aí eles pegaram o quê? A hora. Eu quero saber quanto é o minuto, certo? Então, por minuto, dá R$ 7,28 dividido por 60, dá 0,12. Aí, o que eles fizeram? Eles identificaram o tempo de produção. Então, o tempo para produzir cada unidade foi menos de 1 minuto, foi 83% de 1 minuto. Aí fizeram esses cálculos. E assim foram com todos os outros produtos. Eles fizeram dessa forma. Se a gente pegar os outros produtos, olha aqui, vamos voltar aqui na tabela. Naquela tabela lá. A tabela 11. Aqui. Eles fizeram com todos. O custo indireto de fabricação, vê aqui que eles já não falam de custo fixo total, custo indireto de fabricação. Então, foi 12. Aí eles multiplicam. Por exemplo, o pão Big Brother foi 10 minutos. Eles pegaram 10 minutos, 10,03 vezes 12, que deu 1,20. O pão italiano. Então, vamos lá. Para produzir, eu não lembro quantos são do pão italiano. Vamos lá, do pão francês, eles gastaram 50 minutos, foram produzidos 300 numa receita. Deixa eu ver se é isso mesmo. 50 dividido por 300. Isso mesmo, deu quase, arredondaram para 17. Então, ele gasta 17% de minuto, ou seja, 17... 1 minuto são 60 segundos. 17 segundos para fazer um pão. Então, 17 segundos vezes 12 vai dar 2 centavos. Aí eu tenho pão de queijo. Eu tenho tempo total para produzir. Aí pegou 40, que são os 40 minutos, dividido pela quantidade produzida por uma receita, achou o tempo que eu gasto para fazer uma unidade de pão de queijo, que é 1,33% de minuto, vezes o custo indireto de fabricação, que vai dar 16 centavos. É um pouquinho complexo, mas depois vocês podem revisar novamente e assistir o vídeo, aí vocês conseguem compreender, tá? H. Depois de identificar o custo total de cada unidade produzida, quais outras informações eles identificaram para calcular o preço de venda informativo? Informativo é o quê? Baseado nos custos, nas informações que a empresa tem. Então, a gente vai voltar lá no artigo. Aí a gente vem aqui, que as outras informações são as que compõem o markup. Markup é a taxa de marcação. Então, tem aqui, vamos lá, aqui. Passei já, aqui. Então, olha só, quais outras informações? Então, eles identificaram os custos de produção, que foram matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, custos fixos, e depois eles identificaram o quê? As despesas operacionais, quantos por cento elas representavam, identificaram os impostos e os proprietários apresentaram o quê? Apresentaram a margem de lucro desejada, certo? Então, o markup ele é composto por esses 3 itens: despesas, impostos e margem de lucro, tá certo? Mas eu vou passar os slides e nós vamos compreender melhor isso lá na frente. Então,
Quais outras informações? Despesas variáveis sobre o preço de venda, percentual de impostos e taxas e o lucro. Porque para me formar o preço de venda, eu tenho que considerar essas informações, e os pesquisadores fizeram isso lá. Depois, essas informações coletadas pelos pesquisadores são suficientes? Sim. Aí, um detalhe que eu trouxe é que nesse estudo, eles não apresentaram o quê? Olha aqui, que eu trouxe para vocês. Se a gente observar lá, a gente não tem os custos de depreciação dos maquinários utilizados na padaria, certo? Então, eles não trouxeram. Então, assim, eu não sei se, por algum motivo, eles não conseguiram coletar essas informações. Então, assim, o interesse, eles conseguiram, sim, mas embora não tenha apresentado os gastos referentes à depreciação dos maquinários, porque se você não incluir isso no produto, futuramente você vai ter problema quando você precisar trocar suas máquinas, certo? Por quê? Porque esse bem vai depreciando e você tem que repor outro. Então, esse valor dos gastos da depreciação tem que compor os custos do produto. Tá? As informações mapeadas são relevantes e, como foi um estudo inicial, ajudará na tomada de decisão. Então, assim que a gente observa, a empresa não fazia isso, certo? Se a gente pegar lá nos custos fixos, o gestor que identificou esses valores, tá certo? Aí, em momento posterior, ser aprimorado pelos gestores, tendo em vista a complexidade de formação de preço de venda com base no custo, que é extremamente complexo, tá? Aí, Jota, com base nos resultados apresentados no artigo, quais informações devem ser mapeadas para formar o preço de venda? Aí eu trouxe primeiro, custo de produção, aí nós temos matéria-prima, embalagens, no caso, a embalagem de produção, mão de obra direta, custo direto de fabricação ou custos fixos. Aí nós temos também impostos e taxas incidentes sobre vendas, as despesas fixas e variáveis, e a margem de lucro sobre o preço de venda. Então, para a gente formar o preço de venda, a gente tem que identificar todas essas informações. Tá? A gente tem que identificar o custo de produção, os impostos, as despesas fixas e variáveis e a margem de lucro. Porque uma empresa ela só existe, principalmente uma empresa com objetivo de lucro, ela tem que ter uma margem de lucro, porque senão ela fecha as portas. Tá. Qual é o regime de tributação de impostos utilizados pela indústria de panificação? Então, nós temos o quê? O Simples Nacional. Então, nós temos o quê? Os regimes de tributação é aquele regime em que a empresa vai recolher os seus tributos. Então, no Brasil, nós temos 4 hoje, que é o Simples Nacional, que é fixo, é uma parcela fixa. O Simples Nacional, que é com base na receita, uma guia única, você paga os seus impostos, ele tem um percentual variável conforme a sua receita, tem o lucro presumido e tem o lucro real. Então, nesse caso, eles falam que a empresa é optante pelo Simples Nacional. Por isso, se a gente observar na parte dos encargos sociais do funcionário, não tem INSS patronal, porque é simples, a empresa é optante pelo Simples Nacional. E a penúltima pergunta, qual o sistema de custeio utilizado para formar o preço de venda? Então, eles trouxeram o custeio por absorção. O que é o custeio por absorção? No custeio por absorção, nós consideramos, no custo de produção, todos os custos incorridos, ou seja, matéria-prima, embalagens, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Nós temos também o outro custeio, que é o custeio variável. Nele se considera somente os custos variáveis ou os custos diretos, tá certo? Então, essa é a diferença. Nós vamos trabalhar a formação de preço de venda com base no custeio por absorção, porque ele atende à contabilidade financeira, certo? E se a gente conseguir fazer o custeio por absorção, a gente consegue compreender como é o custeio variável, porque a única diferença é que a gente, no custeio variável,
os custos indiretos de fabricação ou custos fixos, eles são alocados como despesas, tá bom? E a M, qual produto da indústria de panificação está com preço praticado, ou seja, preço atual de venda, maior que o preço informativo? Então, se a gente for lá no artigo, eu gostei muito desse artigo, que ele é bem interessante. Se a gente for lá, aqui, ó, o único, lá na tabela 16, o único preço, então, o preço orientado, que foi aquele calculado, e o preço atual, nós temos que o único produto que o preço atual, ou seja, o preço de venda, está maior do que o orientado, é o pão francês. Os demais não, pão Big Brother mesmo. Mas o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido algum equívoco no rateio dos custos indiretos de fabricação ou custos fixos. Tá? Bom, meninas, alguma dúvida sobre a correção dessa atividade? Se vocês tiverem, vocês podem perguntar.